Podcast Se Liga ADM. Estado de Governador Magalhães Filho. Você conhece? E se eu falar Mineirão? Esse nome com certeza você já ouviu. O maior e principal estado de Minas Gerais, assim como a profissão de administração, completou 60 anos em setembro. E o Se Liga ADM trata um pouquinho da história desse sexagenário pelo olhar de duas mulheres que fazem parte dessa trajetória. Eu, Tamara Lima, converso hoje com a primeira mulher a assumir a diretoria do Gigante da Pampulha, justamente em um ano tão simbólico como este. Jaqueline Alves, seja bem-vinda ao Se Liga ADM. Muito obrigada pelo convite, tá? Será um prazer participar aqui com vocês, falar um pouco do Gigante da Pampulha, nesse ano muito simbólico para a gente, de comemoração dos nossos 60 anos. E com a Jaqueline tem essa história recente no Mineirão. A Poliana está aqui do meu lado, já tem aí uma história desde 1999, conhecida como a Voz do Mineirão. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, Tamara. Um prazer estar participando aqui do podcast. Parabéns, a todos os profissionais aí ligados à administração por essa data tão importante, 60 anos, que coincide com os 60 anos do nosso gigante. Um prazer estar aqui ao lado da Jaque, uma pessoa, meu profissional que eu admiro tanto, que eu tenho o prazer também de estar ali no dia a dia do Mineirão. E bora falar um pouquinho aí, então, dessa história aí do nosso gigante. E tem muita história, hein, Tamara? Muita história, né? Muita história. 60 anos, não é pra qualquer um, não é mesmo? Com certeza. E muita coisa mudou de lá pra cá, né? A gente vê aí as fotos, de 1975, passando aí, até o público, a roupa do público que ia assistir, os uniformes dos jogadores, tudo mudou muito, né? Inclusive, até com acesso ao estádio hoje, que a gente estava conversando aqui antes. Hoje, agora, os torcedores acessam o estádio por biometria facial, Jaqueline, conta pra gente um pouquinho aí sobre essa inovação. Olha, então, o Mineirão, acredito que desde a reforma para a Copa do Mundo 2014, ele deu uma virada de chave, saiu daquele patamar de receber principalmente partidas de futebol, quase que exclusivamente, e desde então se transformou numa plataforma multiuso. E aí agora, desde julho de 2025, essa novidade que foi a implantação de um sistema de biometria facial para leitura. Nós temos hoje no estádio uma equipe de inovação que está olhando para tudo que está acontecendo no mundo e traz para dentro de casa. E desenvolvemos internamente essa ferramenta. Então, hoje nós temos no estádio 126 catracas, todas com equipamento de leitura. Então, hoje os torcedores, ao invés de chegar ao estádio portando o ingresso em mãos, com o seu rosto, ele acessa o Mineirão. E deu certo. E deu certo, deu. Passamos aí 2 jogos em adaptação, mudança de cultura, as pessoas não estavam adeptas à tecnologia ainda, apesar de muito presente em nossa vida. Existem algumas pessoas que têm dificuldade, mas hoje 95% de pessoas dá acesso ao estádio utilizando dessa ferramenta. Segurança, comodidade e... É muito importante, a gente está adaptando, seguindo aí. E, claro, no início gera-se dúvidas. Eu também, além da locução, eu estou no dia a dia no Mineirão. Tamara, eu sou responsável pela ouvidoria, central de atendimento do estádio. Então, muitas dúvidas chegam para a gente e realmente, como a Jaque colocou, no início, ali em julho, eram muitas dúvidas, muitas pessoas realmente com um pouco de dificuldade, mas hoje a gente vê que isso diminui cada vez mais e realmente foi muito bem aceito esse novo processo e com certeza a mudança é para muito melhor. Poliana, você falou que está responsável também pela ouvidoria, Tem ouvidoria por telefone, as pessoas vão ouvir sua voz no telefone? Sim, Tamara, é muito curioso isso, porque antes da reforma, na época da dengue, eu fazia parte do quadro móvel, eu trabalhava só em dia de jogo. De 99 a 2010 foi assim, só fazia locução. Quando o Mineirão foi reaberto após a reforma, eu fui convidada pela Minas Arena para assumir, além de continuar na locução, assumir a ouvidoria do estádio, ser responsável pelo setor. E foi um desafio no início, mas assim, eu sempre gostei muito de lidar com pessoas. Então, rapidamente ali eu me adaptei e já desde 2013, que eu cumpro também essa função. Então eu estou no Mineirão
todos os dias. E é muito curioso, porque muitas vezes, né, os frequentadores do estádio, não só de jogo, né, mas às vezes de evento, do dia a dia ali, esplanada, museu, né, que o Mineirão, como a Jaque colocou, é uma arena multiuso, né, hoje é muito mais do que futebol, né. Então, muitas vezes chegam algumas demandas e eu que fico à frente, né, às vezes uma reclamação, que a gente nunca entende como reclamação, né, é sempre uma participação construtiva, que muitas vezes é a partir do que chega pra gente, do frequentador ali do estádio, que a gente busca melhorias, né, nos nossos serviços, e a gente nunca pode parar, né? Acho que a gente sempre pode melhorar e oferecer uma experiência cada vez melhor para o cliente. E muitas vezes eu ligo, né? Aqui é a Poliana, eu sou responsável aqui pela ouvidoria do Mineirão, tô ligando para entender melhor, né? E às vezes as pessoas conhecem, né? Assim, mas você que é a locutora aí, né? E, né, assim, às vezes acham curioso isso. Pois é, tô aqui no dia a dia também, sou eu mesma, né? E é legal, né? Que aí fica até mais amena ali a conversa, dependendo, né? A gente já tem uma conexão maior. Tempo, né? Próximo. Já é próximo, já faz parte. Importante mesmo. A Poliana, quando ela é muito carismática, sabe acolher, quando ela fala sua voz, eu acho que já traz uma certa tranquilidade. As pessoas, confiança, isso é importante. Obrigada, Jaque. Mas é isso, tem uma conexão, né? São 26 anos participando dessa história do Mineirão, né? E são milhares e milhares de pessoas, de torcedores que passaram por ali, né, durante esse tempo. Então a gente vai criando realmente uma conexão, uma afinidade, e é muito gostoso, né? A gente sentir mesmo esse acolhimento do torcedor, sabe? Essa troca. E é muito bom. Eu falo que é isso, né? O Mineirão é isso, melhorias constantes que a gente busca e sempre preocupado aí com uma melhor experiência, né? É isso que a gente busca no dia a dia, né, Jaque? Acho que temos evoluído muito, né? Eu que estou lá durante todo esse tempo, assim, eu vejo nitidamente essa evolução. A Jaque mesmo está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Muito gratificante para a gente como mulher, né? E como colega dela de trabalho ali, ver no dia a dia ela sempre muito dedicada. São 11 anos, né, Jaque, que a gente está junto ali. E quando ela assumiu a diretoria, nossa, assim, eu posso falar em nome do time Mineirão, sabe? Foi muito bem aceita, assim, por todos nós, porque ela é uma excelente profissional e muito mais do que isso, um ser humano, assim, maravilhoso, né? Que lidera com muita maestria mesmo e com muita competência, sabe? Com muita sensibilidade. E isso faz toda a diferença pra gente que tá ali. Daquele, então, vamos aproveitar aí a deixa da Poliana e falar então um pouquinho aí desses meses, né? Você assumiu em abril a diretoria do Mineirão, e como que tem sido esses últimos meses como diretora, assumindo aí esse gigante, né? Que a gente já falou, que não é só mais um estádio de futebol, é uma arena multiuso, tem de tudo hoje no Mineirão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Como tem sido esses últimos meses? A gente veio, subiu o elevador agora conversando, como é desafiador. Porque é um equipamento público, um patrimônio de todos os mineiros. Eu falo, todos os locais que eu chego, todas as pessoas têm uma história, um carinho, uma história afetiva com o estádio. Então, a responsabilidade é muito grande de fazer a gestão de um equipamento como esse. Hoje nós causamos impacto para as comunidades locais, então seja os moradores vizinhos, o comércio, a Universidade Federal de Minas Gerais está ali do nosso lado. Então, são vários atores que a gente precisa tomar cuidado, além da experiência com o cliente. Nós queremos aí uma arena cada dia mais acessível. Uma novidade é que, desde os últimos 2 jogos agora, a gente tem uma intérprete de Libras nos jogos. Então, nós fizemos já tem 1 ano, um camarote TEA para crianças e adultos com transtorno espectro autista, uma psiconeuropedagoga que recebe esses convidados e trata eles, constrói a jornada dele desde a compra do ingresso até a volta para casa. Então, são vários desafios. Nós queremos continuar inovadoras, a mais acessível do Brasil, e são esses os desafios diários que enfrentamos, né, Poli? É isso mesmo, né? E faz parte, né? Assim, e a gente vê realmente nitidamente essa evolução em todos os sentidos, né? O Mineirão realmente como uma casa de todos, né? A gente tem até a campanha Mineirão de Todos, né? E é isso, acolher
todas as pessoas. As mulheres todas se sintam ali com segurança, com tranquilidade. Então, essas são as ações que temos feito aí no dia a dia. E sem falar que temos uma esplanada, que eu não sei se você conhece, de 80 mil metros quadrados. E ela é muito utilizada hoje por famílias que levam seus filhos para o lazer mesmo. Tem ali algumas comunidades, alguns grupos que fazem uso dela para prática esportiva. Você vê, pessoal, tem uma equipe, por exemplo, do Patins, que tem lá a sua frequência. Tem uma equipe do Rolimã, que toda quinta-feira está lá conosco. Então, um desafio também é a gente fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse espaço. Uma das nossas iniciativas desse ano, sábado que vem, acontece a nossa primeira feira. É uma feira produzida 100% com a nossa equipe e quer valorizar a cultura local, né, Polly? Sim. O artesanato. Shows, né? Músicas locais. E fazer com que a família esteja cada vez mais lá dentro, não só no jogo, nos eventos corporativos, mas que no dia a dia essas pessoas tenham no esporte um diferencial ali do espaço e na feira, né, Paulo? Vai ser bem legal, né? A gente está com uma expectativa muito positiva, né? A primeira vez e acho que vai ser um sucesso e a gente depois vai aprimorando, né, já que assim, e é muito bacana. A gente vê o Mineirão, né, cada vez mais abrindo espaços, né, para novos focos, assim, de... né, igual a feira, daqui a pouco vem corrida também, né, já que além dos shows e jogos, né, assim, o Mineirão hoje vai muito além, né, eventos corporativos que acontecem ali com muita frequência. Então o Mineirão, assim, eu que estou lá desde o início, a gente vê, né, esse crescimento, essa evolução e cada vez acolhendo mais diferentes tipos de públicos e preocupados, né, realmente com essa experiência e em deixar mesmo, né, assim, essa imagem positiva que eu acho que todos têm, né, do Mineirão. E são desafios diários, né, que a gente está ali realmente para estar isso mesmo, né, e sempre ouvindo assim, um frequentador dali e buscando essas melhorias que a gente sabe que sempre tem que existir, né, Tamara? Com certeza. E você pegou, né, Floriana, tanto a gente vamos dizer assim, o Mineirão antigo quanto o novo Mineirão, né? Como que você vê assim, essa trajetória, né? Você falou que evoluiu, que melhorou, mas como que você vê esse ano no Mineirão antigo, lá na dengue, né? Depois com a educação do Luz Arena, como você vê o torcedor, isso tudo, essa mudança toda de um estádio só, futebol, como agora esse espaço multiuso, como que você viu toda essa trajetória? Então, o Mineirão, antes da reforma, existe uma nostalgia, né, do torcedor que frequentava o estádio, então tem boas lembranças daquela época. E foi uma época realmente, assim, que deixou marcas, né? Mas eu, particularmente, assim, avaliando, assim, você vê depois da reforma, né, o tanto que melhorou, que evoluiu em todos os sentidos, a infraestrutura do Mineirão, né, o conforto que hoje dá para o torcedor, para o frequentador, né, que hoje o Mineirão vai muito além do futebol, né, essa arena multiuso mesmo, né, a questão da tecnologia, né, que também foi evoluindo e com isso oferecendo cada vez mais né, um conforto ali pro torcedor, sabe? Então, né, e eu acho que assim, tem pessoas que me perguntam, mas a torcida, né, o que mudou? A torcida continua a mesma, gente, é a mesma paixão, sabe, assim, a mesma vibração. A torcida não mudou, a emoção continua ali presente em cada jogo. Em termos até da minha locução, houve mudança, viu, Tamara? Porque antes, na época da dengue, era coisa mais padronizada, mais informativa, né? A dengue informa escalação do Cruzeiro, né? O boa tarde mesmo, boa noite que a gente dava era torcedor, torcedora, boa noite, sejam bem-vindos ao estádio Governador Magalhães Pinto, aquela coisa mais assim. Hoje, você já solta um fala, Nação Azul, sejam bem-vindos, na hora da escalação também você vibra, né? E isso é muito legal, né? Essa interação mesmo com o torcedor que está ali, sabe? Então, é claro, assim, existem lembranças lá da época da dengue, sim, muitos momentos ali, né? O que eu sinto muita saudade, por exemplo, assim, era da torcida dividida. Era bom demais, né? A gente vê
meio a meio, Cruzeiro e Atlético, clássico. Hoje, isso não acontece tanto, né? Já tivemos algumas oportunidades, mas foram pouco. Então, assim, mais de uma forma geral, nossa, não tem comparação, sabe? Melhorou e vem melhorando cada vez mais de forma, assim, expressiva. Mas Né? é uma ruim, né, gente? Tem que acompanhar, né? Não dá pra ficar pra cá. Sim, com certeza. Jaqueline, e me fala aqui, então, a gente tem essa evolução, temos aí as outras utilizações que é tudo Mineirão, mas tem sempre aquele embatezinho, assim, teve um show aqui, aí o gramado tá aqui, tá prejudicando os times, tá? Tem isso ainda, e como lidar com isso aí? Dentro dos desafios de fazer a questão desse gigante, uma delas é ajustar o calendário. Hoje a nossa prioridade é o futebol, mas nós temos aí cerca de 30 partidas de futebol por ano, agora que somente o Cruzeiro tem mandado os jogos lá. Claro, tem outros mandantes, mas o que a gente consegue iniciar o ano programando são cerca de 30, 33 partidas. E aí, gente, o Mineirão fica ocioso mais 330 dias. E é um desafio grande fazer uma gestão dessa agenda de modo que a gente cuide do gramado, que é o nosso principal ativo. Então, uma das coisas que fizemos é definirmos um número de eventos por ano no gramado. Então, hoje a gente tem a esplanada que conseguimos fazer mais eventos. E no gramado a gente definiu aí um evento por mês. Tem um período ali no inverno que a gente evita eventos. Às vezes tem um evento muito importante para a cidade de Belo Horizonte. Aí sim a gente preenche, mas com todos os cuidados ali de proteção. Hoje tem um piso que é colocado sobre o gramado, que ele é translúcido para passar luz e ele deixa a grama respirar. E aí o que a gente faz? A gente deixa ele aplicado sobre o gramado o menor tempo possível. Então, geralmente, se o evento é no sábado, no entardecer da sexta-feira que a gente começa a fazer a montagem dessa proteção para abafar o gramado. Mas assim, o Mineirão tem espaço para todos. Não podemos, assim, temos que receber esses eventos, sim, que isso é muito importante para movimentar não só a economia, como trazer entretenimento mesmo para Belo Horizonte. Então, é desafiador, mas a gente vai olhando para essa agenda, define por um período menor, às vezes, a depender do tamanho do evento, deixa ali algumas cláusulas que o produtor tem que ficar atento para uma montagem mais rápida ou menos rápida, e assim, dá preferência para esplanada. Então, às vezes, se entra uma partida de futebol no meio de um evento que estava programado para o gramado, a gente tenta deixar uma cláusula que dê, às vezes, uma flexibilidade para levar ele para fora. E aí a gente tem que fazer tudo com cautela. Dando um jeitinho para conciliar, né, Jaque? E é o que você falou, o desafio, às vezes, o calendário do futebol, né? Que muitas vezes é definido em cima da hora, né? Então, realmente... A gente tem informação de que, olha, pode ter um jogo na quarta ou no domingo. E aí vai conciliando. Então, tem esse dificultador, Não tem um planejamento com bastante antecedência que dê pra gente se programar. Sim. Jaqueline, você é a primeira mulher assumindo aí a direção do Mineirão, né? Como que isso é para você, né? A representatividade feminina sempre teve muito mulher e futebol, não se casam, né? Hoje acho que isso já tá mais do que quebrado, né, gente? Então, temos aí, a Poliana tá aí nesse meio já há mais tempo, você também agora. A gente tem aí os times mineiros com uma representatividade agora maior, né, do futebol feminino. A Copa do Mundo Feminina vem pro ano que vem, o Mineirão vai ter jogos da Copa do Mundo Feminina. Como que é para você, então, ser a primeira mulher aí diretora do Mineirão? Muito bom. O que eu vejo hoje é um movimento de várias mulheres jovens. Eu vejo a minha filha que já se espelha. Então, esse movimento mostra para as mulheres que elas têm que preencher todos os espaços. Eu falo que o mundo precisa de mulheres na liderança para a gente dar uma equilibrada. Nós, mulheres, temos a capacidade de ver, de um olhar 360, com humanidade.
E essa posição minha agora, dessa marca de 60 anos, mostra para todas as mulheres que basta acreditar, olha para o lugar que ela quer ocupar. Às vezes eu não quero ser uma líder, mas eu quero estar na posição ou no futebol ou na engenharia. E tem espaço para todos e homens e mulheres se completam trabalhando juntos. Então, fico muito feliz de ter sido a primeira mulher de pena, que foi depois de 70 anos, demorou tanto, né? E só a primeira. Agora eu abro espaço para várias. Oliana, você tá aí desde 99 aí, né? Do Mineirão e na locução. Não tinha tanta mulher aí não, né? Não. Árbitras, temos jogadoras, temos narradoras, comentaristas. Na sua época que você começou, como que é? Exatamente, Tamara. Ali final da década de 90, né? A presença da mulher era muito pouca, muito pequena, em todos os âmbitos, em todos os focos do futebol. E que bom, né? Que de lá para cá muita coisa mudou, evoluiu. E quando eu comecei, assim, eu não gosto às vezes de cravar, mas eu não tenho conhecimento, né, de ter havido uma outra mulher locutora de estádio, né? Então eu falo que o presidente da ADENG foi muito ousado, né? Porque além de colocar uma mulher ali para fazer a locução, eu era uma menina, eu tinha 18 anos. Então, assim, eu nunca sofri um preconceito, assim, diretamente, mas eu percebi alguns olhares desconfiados, né? Eu acho que pensavam, né? Nossa, será que ela sabe, né? Nova, mulher, né? Enfim, e realmente eram poucas as mulheres que eu via ali no estádio naquela época, sabe? E é muito gratificante a gente ver essa evolução em todos os sentidos, como você falou, né? Trabalhando com isso, né? No jornalismo, como repórter, como comentarista, dentro de campo, né? Na arbitragem, jogando bola, né? Que bom a gente ver o futebol feminino ganhando cada vez mais destaque, evoluindo. Muito feliz do Mineirão ser uma das sedes aí da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E na torcida também, né, gente? As mulheres hoje, como estão presentes no estádio, como estão torcendo, como se engajam. Mulheres locutoras. Hoje, vários estádios do Brasil tem. A gente tem até um grupo no WhatsApp que a gente. A minha irmã a nossa voz. Ela já, inclusive, assim, houve substituições, né, já? Que, assim, ela já. A Bel, ela é jornalista também, e ela faz a locução na Arena Independência. E já aconteceu, né, assim, de eu estar rouca, eu estar de licença, ela fazer a locução lá no Mineirão, e eu também, né, às vezes já aconteceu dela não poder, a gente tem essa né, possibilidade. Ela brinca, assim, eu sou sua dublê, então eu sou sua também. E ninguém percebe, ou quase ninguém, né, Jaque, assim, porque a nossa voz realmente é muito parecida, assim. E hoje vários estádios do Brasil têm vozes femininas, né, e isso é motivo de muita alegria, assim, pra gente. E ver, né, a Jaque, uma diretora agora, mulher no Mineirão, nossa, é motivo, assim, realmente de muita alegria mesmo, sabe? Assim, e de admiração, sabe? Porque a Jaque sempre foi uma referência pra gente, que tá ali no dia a dia, né? Sempre foi uma profissional muito dedicada, sempre aberta, né? E olhando, assim, muito além do profissional pra gente como ser humano mesmo, né? E isso faz toda a diferença. Então, a sensibilidade da mulher, né? Eu acho que é diferente, né? A gente sabe que a competência é subjetiva, depende do sexo, mas a sensibilidade feminina, né? Eu acho que realmente é algo a mais ali. Então, viajar aqui hoje nesse cargo, nossa, é motivo realmente, sabe, assim, de muita alegria. Assim, eu estou no Mineirão, estão 11 anos, né? Cheguei ali no pré-Copa do Mundo para apoiar no pós-obra, se tinha alguma coisa para adaptar, para receber a Copa do Mundo. E assim, eu nunca me imaginei no mundo do futebol. De repente, fui absorvendo algumas funções. Quando vê, Passou, né? Com muito merecimento, muito merecimento, porque, né, tinha que ser a Jaque ali. E sendo mulher, então, né, a gente que é mulher, a gente fica ainda mais feliz. Representada, com certeza. Sendo representada, né, imagina as torcedoras, né, lá dentro estão no campo, né, e que muitas talvez até nem saibam, né, quem tá ali por trás, fazendo tudo aquilo funcionar, né, e tem uma mulher aí que tá à frente de tudo isso, né.
E falando até nas torcedoras, né? Eu também ia ao campo quando era o antigo Mineirão, novo Mineirão. E antes era realmente mulher ir ao campo já não era muito bem visto, né? Já via meio assim, não era tão seguro, né? Também Hoje, a gente já vê uma segurança maior, né? Hoje eu vou sozinha ao campo, levo minha filha sozinha, hoje a gente tem essa segurança maior, né? E o que vocês vêm fazendo, né, na sua direção aí, para tornar isso ainda mais seguro, para as mulheres conseguirem, né, ter essa diversão ali no futebol, sem ter essa preocupação? Então, a gente vê muitas mulheres e crianças presentes no estádio, isso é motivo de orgulho para a gente. Desde 2019, nós desenvolvemos uma campanha internamente, começou pela nossa equipe de colaboradores, que foi o Repense, para discutir sobre a posição da mulher no futebol, no estádio, e que mulher ela deve ocupar o lugar que ela quiser. E nós temos uma preocupação muito grande em garantir segurança, em dar voz para essas mulheres. Então, essa campanha ela foi ganhando corpo ao longo dos anos. Ela se desdobrou em várias pautas, em vídeos institucionais que a gente passa antes do jogo, durante o jogo. E aí, agora, mais recente, deve talvez um ano, nós fizemos uma campanha em que distribuímos por todo o estádio os QR Codes em que todas as mulheres que se sentirem de alguma forma insegura dentro do Mineirão, ou seja, por importunação sexual, por assédio, por violência, ela acessa esse QR Code que fica espalhado em banheiro, atrás dos assentos esportivos, e a gente tem uma equipe por trás preparada para ir até essa mulher, fazer o primeiro acolhimento e direcionar ela para os órgãos públicos. Nós temos hoje uma delegacia, não sei se todos têm conhecimento, de Eclin, tem uma delegacia que fica dentro do estádio. Inclusive, tem uns 2 meses que nós inauguramos uma sala de acolhimento. Então, qualquer tipo de segurança que mulheres sintam ali dentro do nosso espaço, a gente quer ter acesso a esse fato imediatamente para tratar, dar a devida atenção e punir os responsáveis. Então, a nossa preocupação é grande, queremos aí 50-50 mulheres no estádio. Estamos chegando, hein? Bom, gente, agora vamos voltar um pouquinho aí no assunto dos outros eventos que envolvem o Mineirão, que são 60 anos, temos uma agenda aí, né, de comemorações, vocês já falaram da feira. O que mais aí que a gente vai ter para comemorar os 60 anos aí do Mineirão? Olha, nós temos aí um evento internacional agora no dia 26 de outubro, para Imagine Dragons. Temos uma corrida do Mineirão, que é uma corrida que kids, 5 quilômetros, 10 quilômetros, então você vai poder acessar, correr ao redor do gramado do estádio. A gente vai lançar aí o nosso mascote. Então, em 60 anos, o Mineirão vai ter pela primeira vez seu mascote. Surpresa, mas já está quase, está saindo do forno ali. Estamos preparando um vídeo que conta a história dos 60 anos do Mineirão. Esse vídeo ele é em parceria com a Rádio Minas. Então, logo também ele estreia. Tem um evento que hoje a gente tem Cruzeiro jogando ali como mandante, o Atlético joga algumas partidas, esse ano ele começou jogando, e eu sinto vários atleticanos me procuram tem a nostalgia, vontade de voltar lá para Mineirão, e aí teremos agora um evento, o principal evento comemorativo de 60 anos, que é o Desafio de Gigantes, que vai ser um jogo entre o Ronaldinho Gaúcho e o Alex do Cruzeiro, que são grandes nomes. E esperamos até uma torcida bem a ver, né? Cada um traz seus convidados, e Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro, jogando no Mineirão dia 11 de outubro. Pois é, já que eu falei há pouco, né, de uma das coisas que eu sinto falta lá de trás, que tinha muita, vamos matar a saudade de ver o Mineirão meio a meio, que realmente a expectativa é de casa cheia, né, e torcida do Atlético de um lado, do Cruzeiro do outro, né? As vendas de ingressos estão sendo feitas dessa forma e vai ser muito bacana esse evento, porque Ronaldinho Gaúcho e Alex são 2 jogadores que fizeram história, né, no Mineirão, e eu tive o prazer, assim, o privilégio, né, de poder acompanhá-los em campo, né? O Alex em 2003, gente, aquele maestro ali, né? Nossa, era uma alegria ver o Alex jogar.
E em 2013, o Ronaldinho Gaúcho, também importantíssimo essa campanha do Atlético na Copa Libertadores, né? Então, os dois têm muita história ali no Mineirão e realmente vai ser um evento muito bacana, né? Eles que vão estar acompanhados de amigos, outros jogadores que também fizeram história. Então, uma expectativa muito grande. Vai ter show, pagode. DJ Ronald, né? Filho do Ronaldo, vai ser muito legal. Torcedor participar aí desse jogo para poder assistir. Como é que é? Compra de ingresso? É compra de ingresso, Nós temos porque no site do Mineirão você consegue um link que você tem acesso à compra desses ingressos. Já está à venda? Já está à venda. Tá. Ótimo. Bom, então vamos agora aqui só para a gente ir para o encerramento. A Guilherme Arena tem contrato com o governo até 2037, né? Inicialmente. Quais são, então, os próximos passos aí da Jaqueline para a transação, para a questão do Mineirão? Aí, os próximos anos. Então, olha, a gente quer manter o Mineirão aí como uma das principais arenas multiusos aí do país. Que ela continue recebendo dos mais diversos formatos de evento, que ela receba todos os públicos. Queremos uma arena cada vez mais inovadora. Então, estamos fazendo alguns benchmarks para trazer novidades. Sustentabilidade é uma pauta que nos preocupa muito. Acessibilidade, né? O Mineirão é de todos, então a inclusão, cada dia olhamos para fora e queremos que essas pessoas, todo o público se sinta muito acolhido ali dentro do estádio. Então, esses são os desafios aí para os próximos 12 anos, que se não for eu, que seja alguém que siga aí nessa linha. Excelente. Poliana, suas intenções aí para o Mineirão para os próximos anos? Você que já está aí desde 99, vamos continuar seguindo aí ou já cansou disso tudo? Não, eu brinco que eu quero aposentar no Mineirão, se for possível, né, me permitirem, eu vou cuidar da voz, né, também para isso, porque ainda bem que a voz não envelhece igual o físico, né, assim, se a gente cuidar bem, porque eu brinco assim, que a gente é atleta da voz, igual o atleta de futebol, você tem que cuidar no dia a dia, não é só na hora de usá-la, né, então a gente tem que ter esses cuidados, e eu faço, né, acompanhamento com fono, tento realmente seguir a risca aí, né, então, eu, né, pretendo, assim, continuar essa história no Mineirão, assim, porque é muito gratificante, né, assim, falar do Mineirão para mim, nossa, é como se realmente fosse a extensão da minha casa, né, tem um carinho enorme, assim, são muitas lembranças, muitos momentos e muita gratidão, né, por todas as pessoas, assim, que me abriram portas, que acreditaram no meu trabalho, né? Continuam acreditando, né? A torcida, né? Que me acolhe desde lá atrás e essa conexão que a gente tem hoje. Então, assim, é um trabalho que eu faço com muito prazer, com muito carinho. Então, né, pretendo continuar e espero ver muitas conquistas ainda, muitos títulos sendo conquistados ali dentro do Mineirão, muitos troféus sendo levantados e né, não só assim, pelo Cruzeiro, né, que hoje é o nosso principal cliente, mas também vem aí muitos campeonatos importantes, né, já que assim, a Copa do Mundo e o Mineirão sempre sede, né, recentemente tivemos um Palmeiras e São Paulo, Supercopa, então o Mineirão sempre aberto aí para receber jogos importantes e marcantes. E esse trabalho também que eu faço hoje na ouvidoria, eu, né, assim, gosto muito, sabe, de estar ali lidando com esse frequentador do Mineirão e podendo colaborar, né, para esse processo de melhorias constantes, fazendo essa ponte, né, entre o torcedor, os setores do Mineirão, porque né, tudo que chega pra gente, a gente não resolve sozinho, assim, eu conto com a orientação, o auxílio de todos os setores ali, dependendo do que o cliente traz, né, então, o nosso objetivo é esse, né, sempre realmente estar melhorando, né, ouvindo a pessoa que está ali no dia a dia, porque por mais que a gente esteja atento, né, já que assim, tem coisa que às vezes foge dos nossos olhos, então se não é a pessoa que sente ali na pele, que vivencia trazer, muitas vezes a gente não vai ter conhecimento, né, então esse é o nosso papel, realmente estar ali para ouvir, né, tirar as dúvidas e tá melhorando mesmo, né, acatando aí as sugestões, reclamações, como realmente dentro do processo de melhorias constantes. E é isso, né, assim, eu espero ficar ali por muito tempo, assim, e poder estar presenciando ainda muitos outros momentos marcantes aí na história desse nosso sessentão que nos orgulha tanto. E para então a gente finalizar, momentos marcantes.
Me conta um momento marcante, uma história sua, relevante, inusitada, algo que te marcou aí no Mineirão. Nossa, foram tantos momentos. A gente fala, pensa às vezes em título, em momentos, por exemplo, o momento quando eu retornei, né, após a reforma do Mineirão, foi um momento muito marcante. Foi até um Cruzeiro e Atlético, porque ali eu vivi uma expectativa muito grande, sabe? Será que eu continuaria como locutora, né, no Mineirão pós-reforma? E quando eu recebi o convite, assim, para continuar, e aquele jogo ali, 3 de fevereiro de 2013, né, foi muito marcante para mim, sabe? Porque foi, né, um outro sonho realizado, né? Então, me marcou muito, assim. E títulos foram vários. Cruzeiro e São Paulo, em 2000, tinha um ano que eu estava lá, né? O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil com o gol do Giovani no finalzinho de falta. Você estava lá, tá vendo? 2003, um ano áureo aí do Cruzeiro, né? Aí teve um jogo Cruzeiro e Paysandu, não sei se você se lembra, que o Cruzeiro seria campeão brasileiro se vencesse ou se o Santos tropeçasse no Goiás. E ali eu percebi, eu falei, gente, como é que a minha voz, né, o meu trabalho ali é importante dentro do estádio, porque quando eu anunciei, o Cruzeiro não estava ganhando ainda, estava 0-0 o jogo, eu anunciei o gol do Goiás em cima do Santos. A Dengue informa, Campeonato Brasileiro no Serra Dourada, Goiás 1, Santos 0. A torcida foi a loucura, né? Isso foi muito marcante para mim. Brasil e Argentina, tive a oportunidade de fazer alguns, né? Desse maior clássico sul-americano. Ronaldinho fez 3 gols em 2003. Ronaldo Fenômeno, né? Foi um jogo muito marcante. Depois da reforma, Atlético e Olímpia, final da Libertadores, o Atlético vencendo nos pênaltis. Foi um outro jogo que me marcou muito. 2013, 2014 foram anos muito marcantes, né? Para Atlético e Cruzeiro, campeões aí brasileiro, Copa do Brasil, Atlético e Libertadores. 2017 e 2018, Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. E mais recentemente também um jogo que me marcou muito, mas não dentro de campo, mas um fato assim, que foi o retorno do público após a pandemia. Porque era muito ruim, gente. A gente ficou mais de 500 dias, né, sem ter público no estádio e ficou um tempo sem ter jogo, mas os jogos voltaram, mas sem poder ter público. E aí, quando foi autorizada pelo poder público, né, houve uma certa flexibilização e foi autorizada a capacidade de 30% do público, foi Atlético e River Plate pela Libertadores. Gente, aquilo ali foi tão marcante para mim, porque era só 30%, mas parecia que estava lotado, assim, o Mineirão, que estava com a capacidade máxima. De tamanho, assim, acho que a alegria do torcedor de voltar, né, e pra gente que estava ali não era diferente. Só falando lá, né, Jaque? Circulando, falando no sistema de som, era difícil, assim. Então foi um jogo que me marcou muito também, Atlético e River, assim, por esse fato, né, da torcida tá voltando. Aí muitos outros, nossa, Tamara, você vai ficar falando, hein, Jaque? Foram muitos momentos, assim. E só de curiosidade, no tempo que estava os jogos sem público, você estava nem falando danos e público? Sim, eu quando voltou, quando não voltaram os jogos sem público, eu lembro assim que tinha uma época muito restrita e que a orientação era que só fosse ao estádio mesmo quem não tinha jeito de não ir. E aí eu gravava de casa, sabe, assim, mas era uma coisa bem assim, mais informativa mesmo, né? Eu dava umas boas-vindas para quem estava ali trabalhando, né? Porque todo mundo estava ali para trabalhar. Gravava esses anúncios, né, de conscientização mesmo da questão da Covid, né, de quem estava trabalhando para tomar os cuidados devidos, né, então isso aí a gente sempre colocava. Gravava escalação, saía 1 hora antes, né, geralmente da bola rolar, então eu gravava de casa, esperava sair, gravava e mandava. E assim, informações do jogo, assim, a gente no início não dava, porque era, por exemplo, substituição, tempo de acréscimo, isso não dava para fazer. Mas aí depois, quando houve uma certa flexibilização, mesmo sem o torcedor voltar, eu pude retornar também para fazer a locução no estádio. Mas era muito ruim, gente, não ter a torcida, era muito esquisito. Você falar sem emoção, sem ter uma resposta ali, igual acontece hoje, né, com o torcedor. Por isso que esse jogo realmente foi muito marcante, né? Quando o torcedor, que é a principal razão de ser, né, gente? Assim, foi emocionante. E você já tem uma emoção aí do Mineirão? Pode ser na sua questão, pode ser jogo. Olha, eu tenho todo dia assim, marcado na minha roda, que foi o primeiro dia que eu fui no Mineirão para trabalhar, foi em março de 2014. Sabe, de olhar aquele gigante que eu conheci o Centro da Irlanda, então eu conhecia muito, já tinha ido, mas
Nunca na minha vida eu imaginava que eu ia trabalhar no Mineirão. Aquele dia eu saía até na contramão. E no dia do 7-1, da Alemanha contra o Brasil, aquele dia 8 de junho também de 2014, eu acredito que todas as pessoas têm na cabeça a memória direitinho do lugar que estavam. E, não sei, era tudo colorido, de repente parece que ficou cinza, assim. Você não acreditava, eu tô no sonho, é verdade, não é? Aquele dia me marcou muito. E acho que foram esses 2 pontos aí que eu lembro. Tem várias histórias também que eu Sim, mas sim. esses foram dias que mexeu, que me transformou. E faz parte, né? Faz parte. Igual eu falei que só dos positivos, né? Mas, nossa, eu vi o Atlético cair, depois o Cruzeiro cair pra Série B. E foram momentos muito tristes, marcantes pro futebol mineiro, né? Pras torcidas. E acaba que a gente sente aquilo, né? Aquela energia ali. Nossa, então, esses momentos marcaram, né? Não foi de uma forma positiva. Mas faz parte, né, da história. E acaba que na locução tem que ter essa sensibilidade também na hora de falar ali, né? Quando. É legal que você lida com emoções o tempo inteiro. Positivas, às vezes nem tanto, tristeza, e tem que administrar. Né? Exatamente. E faz parte, né, Jaque? E é muito curioso isso, porque às vezes você vê, né, o torcedor chateado, pontinho, às vezes o time não tá numa sequência boa, de repente a coisa melhora e já começa a ganhar. E. Né? Então é maravilhoso isso, né? O Cruzeiro, por exemplo, hoje, gente, a felicidade, né, do torcedor de ver o Cruzeiro voltando na prateleira de cima mesmo, tá aí, né, disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e né, com uma campanha excelente que viveu recentemente, né, com a queda para a segunda divisão. Então é bacana demais, a gente vibra junto. Sofre junto, né? Lógico, né? Com todo o profissionalismo que a gente tem, mas a gente acaba que absorve, né? Essa questão da torcida ali, né? E é isso, né? O Mineirão é isso. É um lugar realmente de muita história, de muitas emoções. É o nosso gigante. Sim, sim. Você chegar lá agora, tem uma energia, pulsa. É impressionante. Seja no futebol, seja no show, seja no fim de semana para andar de patins, de bicicleta, ter energia, né? Esses dias eu saí uma matéria, uma semana, de uma torcedora mirim, uma criança que chegou e caiu aos prantos, né? Gente. Não tem explicação. É muito bom. Nossa, já que aquilo ali me fez arrepiar. Ela subindo as escadas, quando ela chegou e viu o Mineirão, assim, viu todo o cenário, né, a torcida, aquela coisa, ela chorando, e o pai filmando, né, assim, aquilo ali me fez arrepiar, assim, e é isso, o Mineirão é isso, é emoção, é um lugar realmente que marca, né, que fica na memória de quem vai até ali, e quem não foi ainda quer ir, é impressionante, né, isso, às vezes eu recebo, hoje rede social, né, a gente tá sempre conectado, eu não fui, mas eu quero ir, eu moro no interior, eu moro em outro país, outro estado, nossa, eu tô doida pra ir no Mineirão, então tem isso, né, é um lugar realmente que encanta. Então, tem muitos anos no Mineirão, né, no Brasil, contar a história. Eu quero ir muito perto pra você, a gente Mineirão. Poliana, ainda vou te ouvir muitas vezes. Muito obrigada pela participação. A gente espera lá, viu, Tamara? Isso aí, Tamara. Obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho, parabéns a todos os profissionais aí da administração, né? Por essa marca também tão importante como o Mineirão, completando aí 60 anos, a todos aí do Conselho, e um prazer, viu? Estar aqui com vocês. Obrigada a todos que nos acompanharam aí também, né? Um abraço. Obrigada, né? E você que nos acompanha, continue ligado na nossa programação, se liga dele, nas rádios TGA de Raiz e no YouTube.